Meus amados, hoje compartilho uma narrativa que ecoa através dos tempos e toca o âmago de nossas almas. Em cada batida do coração, há a lembrança de que o nosso Criador, em sua infinita bondade, estende sua mão para transformar os destinos de seus filhos. A história que ora se desenrola diante de nós revela como as bênçãos divinas, manifestadas com poder e compaixão, têm o dom de renovar vidas, restaurar esperanças e abrir caminhos onde antes havia escuridão. Desde os primórdios, quando o universo foi moldado pela palavra do Senhor, o seu cuidado inabalável já se fazia presente. Nas páginas sagradas, encontramos relatos de provisões milagrosas, de sustento em meio à aridez e de luz que se derrama sobre os que clamam por socorro. Assim como o maná desceu sobre o povo no deserto, há momentos em que a graça divina se manifesta de forma surpreendente e transformadora. Hoje, esta mensagem não é apenas uma lembrança do passado, mas um convite à reflexão sobre a presença viva de um Deus que opera maravilhas mesmo em nossos dias. Em meio às tribulações e desafios que a vida nos impõe, somos constantemente convidados a depositar nossa fé naquilo que é eterno. Quantas vezes, diante do desespero e da dor, já não sentimos o toque reconfortante do Senhor? Ele, que conhece cada lágrima e cada anseio, dirige seu olhar de compaixão aos corações aflitos. Esta história é um testemunho vibrante de que, independentemente dos obstáculos que se levantem em nosso caminho, a força das bênçãos divinas tem o poder de transformar até as situações mais sombrias. Lembremo-nos das palavras registradas nos Salmos, onde se proclama que o Senhor é refúgio e fortaleza para os que nele confiam. Cada parágrafo desta mensagem é impregnado dessa certeza. A fé, quando vivida com intensidade e sinceridade, é capaz de mover montanhas e converter lamentos em louvores. Assim como os antigos que, em meio às adversidades, encontravam na esperança o alento para prosseguir, nós também somos chamados a reconhecer a mão operante de Deus em nossas vidas. A beleza desta narrativa reside em seu caráter universal e atemporal. Ela nos recorda que as bênçãos divinas não são exclusivas de um passado distante, mas se fazem presentes a cada novo amanhecer. Em cada batida do nosso coração, a possibilidade de um recomeço, de uma vida renovada e de um propósito mais elevado se revela. Convido cada um de vocês a abrir seus ouvidos e seus corações para as verdades que se apresentam, pois nelas se encontra a chave para uma existência plena, marcada pela abundância, pela paz e pela realização espiritual. Permitam que estas palavras penetrem em seus espíritos e iluminem os caminhos da fé, para que possamos juntos reconhecer e celebrar o poder transformador das bênçãos divinas. Que este relato inspire coragem e fortaleça a convicção de que, mesmo nos momentos de provação, o amor e a misericórdia do Senhor se fazem presentes de maneira extraordinária. Há muitos anos, em uma pequena comunidade marcada por dificuldades e privações, vivia um homem de fé cuja história ilustra de maneira pungente o alcance das bênçãos divinas. Este homem, que enfrentara perdas e desafios quase insuportáveis, carregava em seu semblante a marca das lutas cotidianas. Contudo, em meio a tantas incertezas, ele nunca deixou de crer que o Senhor tinha um propósito grandioso para sua existência. Certo dia, quando tudo parecia ter perdido o sentido, uma reviravolta milagrosa se manifestou. Enquanto caminhava por ruas desertas e sentia o peso de uma solidão avassaladora, ele se deparou com uma situação que desafiava a explicação humana. Um vizinho, também assolado pelas agruras da vida, havia recebido uma ajuda inesperada. A comunidade inteira se unira para oferecer suporte, demonstrando que o amor divino se faz presente na união dos irmãos. Esse episódio, que à primeira vista poderia ser interpretado como mera coincidência, revelou-se o prenúncio de uma transformação profunda.
Inspirado por esse gesto de fraternidade, o homem intensificou sua devoção e buscou com fervor a palavra do Senhor. Em cada versículo, encontrou consolo e direcionamento. Em cada oração, percebeu a certeza de que as bênçãos divinas operam de forma misteriosa, mas sempre com um propósito restaurador. Lembrando-se das palavras do Salmo 23, ele passou a caminhar com a convicção de que, mesmo pelos vales sombrios, o Senhor o conduziria com sua vara e seu cajado. Com o tempo, não apenas sua vida se transformou, mas também a daqueles que o cercavam. Sua fé contagiante despertou esperança em vizinhos antes desanimados, e a comunidade, fortalecida por um sentimento de solidariedade e fé, passou a florescer. A prosperidade que se instalou não se mediu apenas em bens materiais, mas, sobretudo, na renovação do espírito e na redescoberta do amor fraterno. Os ensinamentos de grandes pastores e as lições contidas nas Escrituras encontraram eco em cada gesto de compaixão e em cada partilha desinteressada. Essa mudança radical ilustra que as bênçãos divinas não poupamos esforços para alcançar aqueles que confiam e se entregam de coração ao Senhor. A experiência vivida por este homem é uma prova irrefutável de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que brilha com intensidade. Ao elevar os olhos ao céu e entregar suas preocupações aos cuidados divinos, ele encontrou a força necessária para superar as adversidades, abrindo espaço para que a paz e a prosperidade se instalassem em sua vida. Assim, a história deste homem se tornou uma inspiração, ecoando nas vozes daqueles que reconheceram o poder transformador da fé e da ação solidária. Ela nos lembra que, quando nos unimos em oração e ação, o impossível se torna possível, e as bênçãos do Senhor se revelam de maneira surpreendente e reconfortante. Em outra parte deste vasto mundo, havia uma pequena cidade, cujos moradores viviam à sombra da escassez e da desesperança. Por anos, os desafios diários os levaram a um estado de resignação, onde a fé parecia se esvair em meio às dificuldades cotidianas. Contudo, mesmo naquele ambiente de incerteza, uma chama de esperança insistia em brilhar nos corações dos que se recusavam a aceitar a adversidade como destino final. Foi nesse cenário que uma transformação coletiva começou a se desenrolar. Uma comunidade de pastores e fiéis, unidos pelo desejo de ver o amor divino operando em suas vidas, iniciou um movimento de solidariedade e renovação. Com base nos ensinamentos contidos nas Escrituras Sagradas, esses irmãos e irmãs entenderam que a verdadeira prosperidade não se limita à posse de bens materiais, mas se reflete na capacidade de perdoar, amar e apoiar uns aos outros. Reuniões de oração e momentos de reflexão se tornaram a rotina daquela cidade. Em cada encontro, os participantes se entregavam à palavra do Senhor com fervor, compartilhando testemunhos de superação e momentos em que sentiram a presença divina em suas jornadas. Em meio a lágrimas e sorrisos, os corações se abriam para receber a luz que, mesmo tímida no início, crescia e iluminava cada recanto da comunidade. Inspirados por passagens que exaltam o amor e a misericórdia do Altíssimo, os moradores começaram a agir de forma mais generosa. Um exemplo marcante foi a criação de um projeto comunitário que visava a distribuição de alimentos e a promoção de atividades de capacitação profissional. Esse projeto, movido pela fé e pela convicção de que o trabalho conjunto é uma expressão do cuidado divino, logo se espalhou por toda a região, transformando não só a economia local, mas principalmente a esperança dos que ali viviam. As palavras do pastor que conduzia as reuniões ressoavam com força e convicção. Quando o Senhor é nosso guia, nenhum obstáculo é intransponível. A transformação que desejamos começar em nossas vidas já está em curso, pois o amor de Deus nos une e nos fortalece para seguir adiante.
Essa mensagem se perpetuou, inspirando não apenas os moradores, mas também aqueles que de longe sentiam a necessidade de se reconectar com a essência da fé. O ambiente de mudança se fez sentir em cada gesto, em cada olhar. O que antes era um lugar marcado pelo desânimo passou a exalar a energia contagiante de uma comunidade que acreditava no poder das bênçãos divinas. Essa renovação mostrou que, quando a esperança se faz presente, as barreiras se desfazem e as possibilidades se multiplicam. E assim, cada nova ação, cada sorriso compartilhado, reafirmava que o caminho para a verdadeira abundância estava trilhado pela fé e pela união. A transformação daquela cidade nos ensina que a graça do Senhor não escolhe limites. Ela alcança cada recanto, toca cada coração e traz consigo a promessa de um novo recomeço, onde a luz divina dissipa todas as sombras. Ao refletir sobre essas histórias de superação e transformação, somos conduzidos a reconhecer a presença ativa do divino em todos os momentos de nossas vidas. A jornada da fé, por vezes repleta de incertezas, é também um caminho de descobertas que nos leva a entender que as bênçãos do Senhor operam de forma milagrosa, tocando cada detalhe do nosso existir. Em meio a desafios aparentemente intransponíveis, a mão de Deus se manifesta para nos guiar e renovar nossas forças. Recordemos os ensinamentos de grandes pastores, cujas palavras nos inspiram a persistir mesmo quando o horizonte parece desfocar diante de nós. Eles nos lembram que cada provação é uma oportunidade para experimentar o amor incondicional do Criador. Assim como os antigos escreveram nas Sagradas Escrituras, a fé verdadeira é aquela que, mesmo diante das tempestades, permanece inabalável, ancorada na certeza de que o Senhor é nosso refúgio seguro. Em um tempo onde tantas vozes clamam por respostas efêmeras, a verdade das bênçãos divinas se destaca com firmeza e clareza. Cada palavra de encorajamento, cada ensinamento transmitido pelos pastores que dedicaram suas vidas ao serviço do Altíssimo, carrega consigo o poder de transformar a dor em esperança e a desesperança em renovação. A experiência dos que já caminharam por esse trilho de fé nos mostra que, ao depositarmos nossa confiança naquele que é eterno, somos agraciados com uma prosperidade que transcende o material e se instala no âmago do nosso ser. Ao observarmos as sendas da história, vemos como a intervenção divina não se restringe a milagres grandiosos, mas se manifesta também nos pequenos gestos de amor e compaixão. Cada ato de bondade, cada sorriso ofertado sem esperar nada em troca, reflete a luz de um Deus que deseja ver seu povo unido em fraternidade. O desafio que se coloca diante de nós é o de reconhecer essa presença em cada detalhe do cotidiano, permitindo que a fé se transforme em ações concretas que beneficiam não só a nós mesmos, mas toda a comunidade. Esta é uma mensagem de encorajamento e de afirmação. O Senhor nunca abandona aqueles que nele confiam. Sua palavra nos guia como um farol na escuridão, lembrando-nos que, mesmo quando as dificuldades parecem intransponíveis, a força de sua graça é capaz de renovar a esperança e transformar vidas. Que cada coração presente nesta reflexão sinta a pulsação desse amor divino e que a convicção de que somos abençoados de maneira incomensurável se instale profundamente em cada um de nós. Que possamos seguir adiante, firmes na certeza de que o caminho da fé nos conduz a uma realidade onde a misericórdia e a bondade do Senhor se fazem presentes a cada novo amanhecer, trazendo consigo a promessa de dias repletos de paz, abundância e renovação. O ápice desta narrativa se revela na convergência de histórias que, embora singulares em suas jornadas, compartilham o mesmo fio condutor, a intervenção poderosa do divino. Em um episódio marcante, uma família outrora assolada pela miséria encontrou a luz em meio a uma crise que parecia não ter solução.
Num dia em que a desesperança pairava como nuvem densa sobre seus lares, algo extraordinário aconteceu. Uma rede de apoio, inspirada pela fé e pelo compromisso com o bem comum, mobilizou recursos, palavras de incentivo e orações fervorosas. Foi como se o próprio céu tivesse se aberto para derramar bênçãos que transformaram cada aspecto da existência daqueles que ali viviam. Naquele momento singular, cada detalhe se revestia de significado. O sorriso tímido de uma criança, os olhos marejados de gratidão dos pais e o abraço apertado entre vizinhos eram sinais inconfundíveis de que o Senhor não havia esquecido de seus filhos. O relato se espalhou e, como uma corrente de luz, alcançou outras comunidades que se inspiraram a seguir o mesmo caminho de solidariedade e fé. Em cada gesto, a presença do Altíssimo se fazia sentir, e os corações se enchiam de uma paz que somente a certeza do amor divino pode proporcionar. A transformação daquela família e de toda uma comunidade trouxe à tona reflexões profundas sobre o verdadeiro significado da prosperidade. Não se trata meramente do acúmulo de riquezas materiais, mas da abundância que transborda no espírito, que se manifesta na capacidade de perdoar, amar e recomeçar. Os ensinamentos transmitidos pelos pastores, que sempre enfatizaram a importância de uma fé genuína e ativa, encontraram terreno fértil para germinar em cada alma sedenta por esperança. Este episódio, repleto de emoção e significado, é um exemplo vivo de que o toque do divino é capaz de resgatar vidas, reconstruir sonhos e oferecer um novo alento mesmo nos momentos mais difíceis. A mensagem é clara e poderosa. Ao crermos e agirmos com amor, abrimos espaço para que as bênçãos do Senhor se instalem de forma plena e transformadora. Cada conquista, cada pequena vitória, é fruto de uma fé que se recusa a se curvar diante dos desafios, reafirmando a convicção de que somos e sempre seremos protegidos e amparados por um Deus que opera de maneira surpreendente. É nesse espírito de gratidão e renovação que somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer a mão divina que guia nossos passos. Que a memória desses momentos de transformação fortaleça nossa determinação em viver segundo os princípios do amor e da compaixão, e que possamos a cada dia celebrar a abundância que brota da fé sincera e da ação desinteressada. Ao revisitarmos as histórias narradas, percebemos um tema comum que permeia toda a existência dos que se entregam ao amor e à fé do Senhor. Desde a trajetória solitária de um homem que, mesmo diante do abandono, encontrou a força para se reerguer, até a ressurreição de uma comunidade inteira, a mensagem é inequívoca. As bênçãos divinas têm o poder de transformar vidas, restaurar esperanças e renovar caminhos. Cada relato, entrelaçado pelas palavras dos salmos e pelos ensinamentos dos pastores, revela que a verdadeira prosperidade reside na capacidade de amar, perdoar e agir com solidariedade. A intervenção do divino se manifesta tanto nos gestos individuais quanto nos movimentos coletivos, mostrando que a luz de Deus é capaz de dissipar as trevas e trazer à tona a abundância que habita em cada coração. Ao final dessa jornada, que nos convida a refletir sobre a grandiosidade do amor divino, convido a todos a internalizarem a mensagem de fé, de resiliência e de transformação. Que cada desafio enfrentado seja encarado como uma oportunidade de crescimento e que cada vitória seja motivo para louvar o nome do Senhor. Que nossas vidas sejam marcadas por uma devoção sincera, capazes de refletir a luz que recebemos e de semear a esperança por onde passarmos, pois, ao reconhecer e viver as bênçãos divinas, nos tornamos instrumentos de paz e amor, inspirando outros a trilhar o mesmo caminho de fé e transformação. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a vida e esperança, venho diante de Ti com um coração grato e humilde.
Obrigado por tua inefável misericórdia, que transforma o impossível em realidade e resgata as almas aflitas. Que tua presença se faça sentir intensamente em cada aspecto de nossas vidas, concedendo-nos a sabedoria para reconhecer as tuas bênçãos e a coragem para agir em amor e solidariedade. Renova nossas forças, ilumina nossos caminhos e transforma nossos corações, para que possamos ser instrumentos de tua paz e agentes de mudança neste mundo sedento de esperança. Que cada passo dado seja uma celebração de tua graça e que, na comunhão dos fiéis, possamos sempre exaltar o teu nome, hoje e para sempre. Amém.